Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass da Comunidade Inova. Sou Adailton Júnior, como vocês conhecem, sou sócio da Inova International, somos uma empresa de educação, trabalhamos aí com programas tanto de mentorias como aceleração e implantação para empreendedores, sejam aqueles que estão iniciando, sejam aqueles que já estão em estágio avançado no seu negócio. Uma das nossas unidades de negócio é a nossa Comunidade Inova, né, onde a gente ajuda empreendedores. Ali temos a nossa comunidade fechada, onde a gente se reúne semanalmente para trocar experiências, ensinar, educar sobre modelo de negócio, processos, produtos, tecnologia, inovação. E toda quinta-feira, muita gente pensa que esse encontro aqui é um encontro gratuito, mas não é, né? É um encontro onde um profissional de peso dedica, abrir mão de 1 hora dele pro bono para poder servir empreendedores. Sempre uma pessoa de relevância, uma pessoa que tem resultado no mercado, que vive aquilo que ensina, e também os nossos empreendedores da nossa comunidade fechada, que assinam embaixo e endossam da gente manter esse conteúdo aqui aberto toda quinta, né? Já tem aí 2 anos que a gente, toda quinta-feira, né, em poucas exceções, a gente não está aqui para poder servir o empreendedor. E, gente, hoje, nem de longe, a gente tem um dia trivial aqui. Hoje a gente tem aqui uma presença muito, assim, única. Eu, particularmente, posso falar disso, mas tenho certeza que represento aqui uma quantidade de pessoas, assim, muito grande, né? De trazer aqui, verdadeiramente, abrir um encontro para uma pessoa que eu admiro muito, né? Há cerca de quase 4 anos atrás, eu tive a honra de me conectar com o doutor Alexandre, ele ainda estava doutorando, né? E eu conheci o Alexandre, tivemos uma conversa de Meet, e assim, foi um cara que eu fiquei encantado, quanto a sabedoria, quanto conhecimento, quanto aprendizado, e eu particularmente, assim, me conectei com ele, desde então, comecei a acompanhar o trabalho dele, ele acompanhando o meu, e sempre ali à distância, a gente um torcendo pelo outro, apoiando. Já tem algum tempo que a gente tenta marcar essa conversa aqui, e vocês deram sorte, porque essa conversa foi primeiro em público, né? Tinha tempo que a gente não falava, então estamos marcando em público o nosso café aqui, para poder vocês participarem desse café junto com a gente. Então, pessoal, assim, eu vou tentar ser o mais resumido aqui que eu puder, mas não tem como eu começar um encontro desse sem falar do currículo de quem a gente está recebendo aqui na comunidade. O professor PhD, Philosophy Doctor, Alexandre Michels Rodrigues, é professor e consultor há mais de 20 anos no campo de desenvolvimento de estratégias em neurociência aplicada a negócios, aplicação de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de competências especiais e novas habilidades de gestão de empresas, né, pela empresa de consultoria de DNA corporativo. Ele hoje é sócio CTO, né, de uma empresa de soluções de inteligência artificial, né, que é a DNA que é a mydoctoria.com.br, é o site. Ele também hoje, né, cuida da parte de gestão na parte ali da empresa de DNA corporativo. Tem alguns livros publicados, né? Um deles, Domine Seu Negócio com IA, né? Mais de 50 ferramentas estratégicas na prática, via ChatGPT e Gemini, disponível na Amazon. A gente vai deixar aqui o link para vocês. O segundo, IA para Empreendedores, né? Que esse primeiro livro foi um livro, né, publicado e também endossado pelo Joel J., né, que no segundo livro ali dele, que é o IA para Empreendedores, foi o próprio Joel J., também junto com o outro colega que, não menos importante, Marco Stefanini, prefaciaram ali, em colaboração do livro do Dr. Alexandre. Então, dando seguimento aqui, não parou, tá? Então, bora para cima. E é aplicado ao direito, né, porque ele domina muito essa área, e desde a primeira vez que eu conversei, ele já tinha previsões futurísticas desse tema. ChatGPT e neuromarketing, que para mim é um casamento quase que utópico, né? Então, resumindo, doutor em ciências da comunicação no campo de aplicação de metacomunicação com ênfase
em Neurociência Aplicada a Negócios e Aprimoramento Comportamental pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal, mestre em Gestão de Equipes de Alta Performance pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? E aqui um sanduíche com a REC, Paris e EADA, em Barcelona, pós-graduado com MBA em Master Business Administration em Organização de Empresas pela FARGS, no Brasil, graduado em Computação Gráfica pela Computer Technology Institute of Toronto, no Canadá, né, sanduíche ali com Administração de Empresas, e International Trade pela Faculdade São Judas Tadeu, no Rio Grande do Sul. As redes dele a gente vai deixar aqui, LinkedIn, Instagram, e o currículo Lattes dele também, para vocês poderem conferir um pouquinho da trajetória de produção de ciência, né, acadêmica ali do doutor Alexandre. Então é isso, gente. Eu quero que vocês me ajudem aqui, né, a recepcionar com muito carinho uma salva de palmas virtual aqui da nossa comunidade, nosso querido amigo doutor Alexandre Rodrigues. Alexandre, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra ter você por aqui. E para abrir a nossa conversa, o Alexandre fez questão, né, de trazer proximidade com o público. Para abrir essa conversa, Alexandre, conta aí para a gente quem é o doutor Alexandre, by Alexandre, para o pessoal conhecer um pouquinho de ti, e seja bem-vindo ao nosso Talks aqui na comunidade, tá? Uma honra ter você aqui. Obrigado, querido. Obrigado a todos aí. Obrigado, Adailton, pelo espaço também, né, de me colocar junto com o teu grupo, que eu sei que é uma pedra preciosa, que você já vem lapidando isso há muito tempo, e você tem muita responsabilidade em cima disso, né? A gente percebe essa dedicação constante de materiais que você vai publicando, de eventos que você vai trabalhando, né? E finalmente a gente conseguiu estar hoje aqui para conversar um pouquinho sobre um ou dois temas de tanta relevância nos dias de hoje, né? Ainda que o foco seja a inteligência artificial, a gente sabe que a psicologia e a neurociência, ela é latente em todos os âmbitos da nossa vida, né? E elas acabaram se misturando na minha vida também, né? Então, por um longo período da minha vida, que eu já comecei dando aula em MBA e eu não tinha nem a graduação pronta ainda, eu trabalhava com desenvolvimento de estratégias. Então, eu implementava estratégias em organizações, né? Trabalhava com dashboards e tal. E eu acabava percebendo que as ferramentas eram perfeitas, né? Os indicadores eram perfeitos, a metodologia era perfeita, mas as pessoas acabavam falhando em relação à natureza dessas aplicações. Você aplicava isso, você voltava lá 3 meses depois e tinha que refazer toda uma reciclagem, né? E aí a neurociência acabou entrando na minha vida de forma a eu conseguir compreender como é que o cérebro funciona, né? Como é que um processamento mental funciona, por que as pessoas entendem de diversas formas uma determinada instrução, né? Como se constrói essas perspectivas e como se reflete no comportamento. E a partir daí eu montei 10 formações que eu trabalho para todo mundo, assim, voltadas a esse ponto. E aí, de uns 3 anos para cá, com a evolução e introdução da inteligência artificial, ela saindo, né, das grandes corporações e chegando aqui até o nosso computador, obviamente a gente não consegue deixar esse tema fora, né, de qualquer tipo de desenvolvimento de aprendizagem. E aí eu acabei introduzindo, então, a inteligência artificial dentro desse contexto, e nada melhor do que aprender muito mais é você ensinando, né? Então, assim, a melhor forma de aprender, para mim, sempre foi ensinar. E aí, a partir do momento que eu montava cursos, eu precisava aprender muito mais como a ferramenta funcionava, né? E as suas atualizações, enfim. E a partir desse ponto, você acaba construindo uma codependência em cima de ferramentas que você já domina, com conhecimentos que você tem, e isso acaba catalisando, né? E refinando muito mais a sua performance. E a partir daí eu comecei a introduzir a inteligência artificial dentro desses contextos também. Então, por exemplo, hoje, depois daqui, eu tenho uma aula na SPM sobre psicologia do consumo, que a gente tem lá prompts de inteligência artificial que ajudam essas pessoas a tirarem indicadores, tirarem perfil de personas, tirarem perfis psicológicos, né? Através de prompts que a gente cria. Então, essa mistura, ela ficou uma mistura muito interessante, sabe? E eu vejo que poucas pessoas trabalham com isso, né, de uma forma prática, vamos dizer assim.
E aí eu acabei ganhando espaço dentro desse contexto, um contexto também que eu adoro trabalhar, adoro estudar, né? Então, estou construindo um livro, estou construindo uma aula, assim, eu estou me divertindo, né? Que legal, que legal. Então, a gente já sabe que vem muita coisa boa por aí. E, Alexandre, assim, eu tenho uma premissa aqui que ela norteia a minha condução em toda a Masterclass. Eu pergunto para o pessoal, vocês querem perguntas? Que eu fui incumbido na tarefa difícil de ser o perguntador para um neurocientista e inteligente naturalmente que domina o artificial também. Então, quero ouvir de vocês aí, pessoal que está ouvindo a gente. Vocês querem perguntas sopinha ou pergunta feijoada? Que tipo de pergunta vocês querem que eu faça para o doutor Alexandre hoje? Vocês querem aquelas perguntas que vai lá, né, no dedinho, que bate na canela, ou aquelas perguntas mais leves? O que vocês querem aí? Vamos deixar o pessoal escolher, e aí, com base na forma que eles escolherem, eu faço o tipo de pergunta aqui que o pessoal quer ver. Queria E ouvir vocês vocês também, aí. fiquem à vontade, né? Quem tiver alguma questão Sim, relacionada a isso também, por favor, né? Vai ser aí muito bom boa. poder trabalhar com vocês. Ó, o pessoal quer feijoada. Ó, Então vai tá sair bom. mais caro. Então é mais caro. E, então vamos lá, gente. Para que a gente tenha um evento incrível, vamos fazer uma reciprocidade aqui, né? Vamos fazer um ganha-ganha, um negócio, um pacto. Eu e o Alexandre, a gente se compromete a entregar o creme de la creme, né, das perguntas que eu vou fazer, e você vai fazer o seguinte, você vai agora lá no seu Instagram, enquanto você ouve, enquanto você participa, não sai da chamada, e vai fazer um stories marcando a gente. Marca a Dailton Júnior Oficial, marca o NeuroExpert, marca a Inova Oficial PT, o Matheus vai deixar aqui as redes para vocês poderem marcar, tá bom? Para todos verem que você está nessa aula. E também, para quem ficar até o final e seguir, tá bom? O perfil do Dr. Alexandre, seguir o meu, você vai receber um presente que é um documento personalizado do Dr. Alexandre com todos os prompts para você montar uma landing page totalmente com inteligência artificial. É isso mesmo, doutor É, Alexandre? Que o pessoal é pode isso esperar? mesmo. Ele vai sair com um produto daqui, né? Mesmo quem nunca teve acesso, nunca conseguiu mexer, eu quero tentar fazer com que vocês sigam um roteiro e consigam montar uma landing page apresentando um produto, apresentando vocês, enfim, né? A forma como vocês quiserem aproveitar melhor isso. Eu acho que vai ser acho que vai ser uma experiência bem bacana. Muito bom. Então, conto com vocês, gente. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta aqui do doutor Alexandre. Alexandre, é o seguinte, acho que uma primeira pergunta, um primeiro conselho que eu gostaria de pedir para você, vamos dizer que hoje você é o presidente do nosso board aqui, das nossas empresas. Então, vamos lá, você como chairman dessa cadeira, eu queria ouvir de você o seguinte, qual conselho você daria para aquele empreendedor que ainda está usando muito pouco inteligência artificial no negócio dele e aquele empreendedor que às vezes eu espero que não tenha nenhum aqui, que ainda não usa, o que que você daria de conselho para ele, para onde ele ir e qual é a sua visão para o futuro dos negócios com a inteligência artificial? Como você espera que isso vai mudar as estruturas aí corporativas a nível de negócio, dentro da tua visão, tudo que você está estudando, vendo acontecer aí, qual seria o conselho que você daria para essa pessoa aqui hoje e qual a sua visão sobre o futuro com a inteligência artificial, com todos os avanços que a gente vem tendo aí? Essa pergunta ela é bem interessante, assim, por duas perspectivas mais relevantes. Tá? A primeira perspectiva é a perspectiva do usuário. A perspectiva do usuário, ela já demonstra que você precisa hoje já de ajuda para acompanhar o avanço da IA. Há 3 anos atrás, você podia, tentando sozinho lá, trabalhando uma ferramenta e aprendendo, né? Você tinha esse tempo de aprendizagem. Hoje em dia, esse tempo de aprendizagem já ficou muito curto, porque quando você começa a entender para que serve uma determinada ferramenta, essa ferramenta já evoluiu 6 vezes. Então, você não consegue mais acompanhar, né? Quem não surfou a onda lá no iniciozinho, hoje já precisa ajuda.
qual é a ajuda que você precisa? Você precisa de um bom mentor, você precisa de um bom professor, um bom curso, nada muito sofisticado, não é assim uma coisa de outro planeta, né? Mas você precisa atalhar, né? Assim, você dizer, eu quero, mas eu vou aprender sozinho, eu quero, mas eu não quero investir em cima disso. Vai ser muito complexo você conseguir acompanhar o mercado de IA como ele está hoje, sem que você atalhe, sem que você pegue um conhecimento que já foi trabalhado e ele entregue esse conjunto na sua mão e você já começa a trabalhar, né? Então, eu já sugiro sempre isso. Um CEO hoje, uma pessoa que está à frente da liderança de qualquer tipo de empresa hoje, esses dois pilares, né, tanto a neurociência, para você entender pessoas, como elas funcionam, assim como a inteligência artificial, são hoje, na minha visão, pilares fundamentais. Infelizmente, né, uma universidade hoje de psicologia, ela não vai te ensinar IA, ela não vai te ensinar gestão, isso é um grande gap que a gente tem. A faculdade de administração, ela não te ensina IA e também não te ensina psicologia, o que é um grande gap. Então, assim, a formação universitária hoje, ela está muito aquém do que o mercado busca, né? Qualquer pessoa sabe que você tem um diploma na mão hoje, isso não significa nada, tá? Ela vai te dar, obviamente, um certo grau de autoridade, dizendo que você tem a disciplina para cumprir 5 anos de aula e se formar, mas fora isso, né, a sua competência não está escrita através desse documento, né? Então, o que eu digo? Como existem muitos gaps e muito conhecimento que você precisa agregar para que você faça um bom trabalho, eu imagino que realmente investir, né, numa formação, realmente investir numa ferramenta boa. Então, eu vejo hoje muita gente utilizando o ChatGPT, por exemplo, na versão gratuita, e aí me perguntam, professor, eu uso na gratuita, eu devo ou não pagar a paga, né? Aí eu mostro alguns exemplos da paga e da gratuita, e a pessoa diz, nossa, o que é isso, né? Parece outra ferramenta. E eu disse, então, aí você precisa evoluir junto com a ferramenta. Hoje a gente tem uma Ferrari na mão e as pessoas não sabem dirigir um Gol 1000, né? Então, assim, poucas vezes na história da humanidade nós tivemos ferramentas muito mais avançadas do que a nossa capacidade de absorvê-las, né? Então, a gente vive um momento como esse, a gente tem ferramentas muito avançadas e a gente está com uma habilidade muito aquém do uso dessas ferramentas. Então, assim, é imprescindível hoje que você coloque IA dentro do seu negócio, imprescindível. A outra perspectiva é uma perspectiva como empreendedor. Como eu tenho uma empresa que produz serviços de inteligência artificial, a gente vê o que acontece de mais atual no mundo em relação a isso e como a gente adota isso para cada tipo de negócio. Vocês não têm, assim, absolutamente ideia do potencial que isso é. A gente, numa conversa, por exemplo, um agente de IA para atendimento, esse agente de IA já faz toda uma seleção de conversas, de todo mundo que ele conversou, ele faz uma relação emocional de ganho, ele vê qual é a negociação que deu mais certo, ela vai aprendendo, ela vai se tornando mais inteligente. Numa negociação de dívida, ela busca todo o seu histórico, ela vai entendendo, vai personalizando cada tipo de mensagem. Você manda uma foto, ela responde, você manda um áudio, ela responde em áudio e voz. É assim, é algo surreal. Surreal o que um sistema hoje pode fazer com agentes de IA, né, para o seu negócio. E o que se entendia antes, que a inteligência artificial veio para substituir o ser humano, esse conceito mudou um pouco, sabe? A IA, ela vem para fazer o que o ser humano não consegue fazer. Então, assim, agentes de IA hoje, eles não só substituem tarefas mais braçais do ser humano, mas como ela faz o que o ser humano não consegue. Uma IA de atendimento, por exemplo, ela consegue te atender muito bem 24/7. O ser humano não tem essa capacidade. Uma IA de negociação, por exemplo, ela consegue exaurir todas as possibilidades de uma negociação de forma personalizada, uma coisa que o ser humano não consegue. Uma IA de desenvolvimento de estratégias, ela vai gerar diversas perspectivas de estratégia
correspondente, personalizado para cada tipo de persona, uma coisa que o ser humano hoje não consegue. Então, assim, entrar no mundo da IA, nem que seja pelo chat GPT, usando somente o chat GPT, os potenciais do chat GPT, ele não só vai te trazer um resultado mais refinado, como ele vai impulsionar muito mais a inteligência que você tem hoje. Então, essa seria as duas grandes perspectivas, né? A perspectiva de usuário e de empreendedor que gera soluções utilizando IA, né? Uau, sensacional. Muito bom. Alexandre, assim, hoje a gente está vivendo uma janela, como você mesmo falou, que é uma janela muito única. Eu até falei esses dias para um mentorado meu. Ele falando para mim, Adalto, eu preciso levantar um capital X e eu tenho tal prazo. Eu falei, cara, se você tivesse há 30 anos atrás, 40, eu falaria realmente que tu começar um negócio, fazer esse negócio tracionar, montar a estrutura de gestão, distribuição, venda, porta a porta para tu levantar esse valor vai ser um pouco difícil, do zero, partindo dessa premissa. Hoje, como a gente vive na era da internet, da inteligência artificial, onde aqui agora, imagina, você está em uma sala cheia, você talvez de dentro do seu escritório, de dentro da sua casa. Então, hoje você está vendo oportunidade de distribuição nunca antes vista. E a inteligência artificial ela vem catapultar isso. Então, muita gente aponta, assim, quando começou ali a bolha das .com, né, e as .coms ali, apontou que a internet era uma bolha, porque tinha gente investindo bilhões e bilhões, e aquilo ali um dia ia se encerrar. Hoje, chamam essa bolha a bolha da AI, né? E existe estudos, inclusive, esses estudos não é de gente de quintal, são doutores de universidades como Oxford, Harvard, até mesmo dentro da própria IBM, existem estudos científicos que estão apontando que numa janela de 10 anos, essa janela pode se fechar, porque toda a corrida que está acontecendo é que todo mundo está all-in, está investindo tudo que pode em inteligência artificial, centros de dados e tudo mais. Para quê? Para que a tecnologia, claro, você vai ser um usuário de AI, mas faturar como hoje está bem descentralizado, não vai ser do mesmo jeito. Então, existe um estudo de que, vamos colocar assim, de uma maneira simples, quem não enriquecer, né? Quem não enriquecer nos próximos 10 a 15 anos, assim, com a internet, com as ferramentas todas daqui, uma média de 15, 20 anos, vai ser muito mais difícil, né? Porque, como você bem falou, a inteligência artificial não substitui o humano, mas ela vai tornar uma boa parte do que é emprego hoje, do que é necessidade, é, inviável. Não vai haver essa demanda toda por mão de obra humana. Então vai ter que, existe até a teoria de um salário universal e tudo mais, e a gente entra em muita ideologia, muitas teorias futurísticas. Mas dentro da tua visão, você acredita que, assim, para esse empreendedor que está aqui hoje, talvez ele pense, não, 2028 eu implemento, 2027 eu implemento, talvez não quero apostar tudo hoje. Você acredita que realmente daqui a 10 anos a gente vai viver um mercado assim totalmente diferente, a ponto de que assim, muito das janelas que a gente acredita que hoje estão abertas com a internet, com a inteligência artificial, elas não que vão deixar de existir, porque a oportunidade não deixa de existir, mas que vão ser mais competitivas e mais hard de alcançar como hoje, Alexandre? Vocês pediram pergunta feijoada, né? Então, eu estou trazendo pergunta na dor. Então, o que você me diz, Alexandre? Sem dúvida, Ailton, sem dúvida. A inteligência artificial é a quarta revolução. Né? A gente teve a introdução da eletricidade, a gente teve a introdução dos computadores, a gente teve a introdução da revolução industrial e agora a gente tem a revolução da inteligência artificial. Ela vai mudar absolutamente, ela já está mudando absolutamente todas as áreas da nossa vida. Hoje, por mais que você diga, eu não entendo absolutamente nada de inteligência artificial, você usa ela durante o seu dia. A partir do momento que você liga o Waze, você liga o Google Maps para você chegar em algum lugar, você já está utilizando a IA. A partir do momento que você faz uma busca no Google, você já está utilizando a IA. Então, a IA ela já está integrada na nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós já nos tornamos dependentes de um mínimo esforço, da lei do mínimo esforço.
Então, quando o cérebro conhece a lei do mínimo esforço e um resultado maximizado, ele não quer voltar atrás, entende? Então, assim, isso é algo que vai convergir tecnologia, vai convergir avanços tecnológicos, melhores chips, melhores data centers, né, melhores conexões, mais velocidade, com a questão biológica do ser humano em ganhar a sua autoliberdade, ter a sua... por exemplo, uma IA hoje, ela te traz uma autonomia absurda. Então, hoje, por exemplo, você consegue gerar uma imagem absurda para uma campanha que você possa fazer, né? Você pode escrever um livro em casa, sozinho, né? Gerar todas as imagens para esse livro. Eu fiz isso usando inteligência artificial, sem depender de mais ninguém. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes que essa revolução vai trazer é o fim da CLT, sabe? Eu acho que não vai mais haver CLT, não vai mais haver ninguém vinculado a alguém. Todo mundo vai ser dono de si, né? Vai fornecer serviços, né, dentro da sua inteligência e utilizando melhores essas ferramentas de IA. Não vai ter espaço para CLT, porque não vai ter espaço para cumprir horário, sabe? Não vai ter espaço para aquela pessoa que só faz uma coisa ou bate uma tecla, não vai mais ter espaço para pessoas que não desenvolveram habilidades. Então, assim, o grande desafio não é se você vai ser rico ou não, vai ser se você vai estar disposto a construir conhecimento com tanta IA por aí, com tanta informação. Então, assim, vai ter aquela classe de pessoas, né, que dependem da IA para sobreviver e que elas andam juntas com a IA, e vai ter aquelas pessoas que usam a inteligência e a IA para refinar, né, para trazer inovação, para trazer novos produtos, para trazer soluções maiores, para desenvolver a sua fonte de renda, né? Então, assim, hoje muitas tarefas de escritório, por exemplo, você facilmente e muito melhor você coloca agentes de IA para fazer. Mas, é claro, você tem aquele custo a gente chama o custo de risco, né? Quanto maior o risco, menos IA. Quanto menor o risco, mais IA. Então, quando a gente fala em IA first, né, que é aquela condição de IA primeiro, você precisa mensurar o risco disso. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou deixar uma IA dar um diagnóstico de um médico, por exemplo, né? Quanto de risco isso tem se essa IA erra? Né? Então, assim, eu posso servir como um grande suporte, mas não vai existir num futuro próximo uma IA que não faça um diagnóstico e um médico humano que valide. Né? Não vai mais existir aquele médico humano que faça um diagnóstico sem o acompanhamento de uma IA. Não vai existir um tratamento que não seja validado por uma IA junto. Não vai existir uma estratégia de um negócio que não tenha uma validação de uma IA. Hoje, por exemplo, quando eu faço mentoria para advogados, a gente faz simulações daquela peça trabalhando com mais de 10 perfis de tipos de juízes. Então, eu vejo a efetividade de uma peça construída em campo, sendo avaliada por juízes e as chances de ganho, né? E as contrapartidas. Então, o que o outro advogado poderia dizer? O que a gente não enxergou dessa peça? Qual é a relevância? Então, eu faço uma relevância de um relato, por exemplo, de um cliente que diz que ele saiu do ponto A ao ponto B e levou 10 minutos caminhando, e a IA me diz, é impossível, caminhando você não consegue, você precisa correr, e mesmo que você corra, com a sua idade, você não tem velocidade suficiente para estar do ponto A ao ponto B, então é inconsistente esse depoimento. Ela pode dizer, eu estava ouvindo o que ele disse, a essa distância, a essa temperatura, você não consegue ouvir, o ouvido humano não tem a capacidade de ouvir. Mas eu ouvi, a essa distância você não consegue enxergar, o olho humano não tem capacidade de enxergar. Então ela já desconstrói elementos que entram na química, entram na física, entram na biologia, entende? E te dão um suporte que você nunca teria. Então, eu pego um depoimento gravado, eu faço uma análise de metacomunicação, eu consigo ver toda a parte não verbal, faço o estudo de toda a parte não verbal daquele documento e eu aponto ali inconsistências, se essa pessoa está insegura, está gaguejando, tem um vício de linguagem, entendeu? Então, assim,
É incrível tudo que nós temos na nossa mão hoje, dentro de um laptop, né, dentro de um notebook, que a gente possa trabalhar, e que isso não existia há 3 anos atrás. Então, é realmente assustador, sabe? Eu entendo muitas pessoas que dizem, puxa, isso é assustador, porque é, porque é mesmo, sabe? E quando a pessoa tenta entrar, já tem uma outra inovação, já tem algo muito maior. Então, assim, você não sabe para onde você anda, o que você faz primeiro, o que você entende primeiro, né? Então, os livros que eu escrevi, eles vêm exatamente para isso, assim, eles têm um passo a passo, né? Você copia e cola e tira a informação, copia, cola, tira a informação, e você vai entrando devagarinho nesse mundo, já tirando informações, né? Mas é esse o mundo que nos aguarda, né? Daqui para frente não tem como voltar. Então, assim, bem ou mal, né, teorias da conspiração ou não, que a IA vai dominar o planeta, que nós vamos ter um exterminador do futuro, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, não tem mais como voltar. Né? A mesma coisa que dizer assim, a eletricidade prejudica a natureza, vamos viver sem luz. Não dá mais. Né? Uau, sensacional. Doutor Alexandre, uma pergunta indiscreta aqui. Se você não quiser falar por número, mas quiser falar por escala, né? Se você quiser falar X, Y, Z, millennial, fica à vontade, mas se você puder também falar, qual é a sua idade? Eu tenho 50 anos, faço 51 em outubro. Então você pegou uma geração, né, muito mais tradicional do que a minha, né? Eu tenho 31, então você pegou uma geração extremamente mais tradicional, conservadora e resistente à mudança do que a minha. Então ouvir isso de uma pessoa, né, da tua idade, assim, da tua faixa etária, é uma coisa impressionante. E aí agora uma pergunta mais emocional mesmo. Vamos sair um pouco da IA e misturar um pouco com neurociência. Já teve alguma crise, doutor, assim, de você falar, cara, que mundo é esse? Teve alguma ferramenta, alguma funcionalidade Nossa, que você viu, você fala assim, você fala, cara, não é possível que esse mundo chegou nisso, e você nossa. entrar em crise mesmo, você falar, cara, que o mundo virou, que loucura, tipo assim, que negócio é esse? Tô no filme do Eu, Robô, e já vamos virar Eu Sou a Lenda, como é que... Você teve algum momento desse? Compartilha com a gente, eu tenho essa Todo, curiosidade. todo dia, quer ver aqui uma mensagem que eu recebi do Maiá que a gente está testando, só para você ter uma ideia aqui, deixa eu ver, cadê ela aqui? Deixa eu ver. Aqui. Ó. Fala pessoal, não, peraí, vocês estão ouvindo aí, só passando para avisar. Peraí, não é essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar um áudio aqui que ela me mandou. Aqui. Olá, Alexandre. Claro, consigo simular as facetas para você, com certeza. Para a simulação ficar do seu jeito, qual estilo você prefere? Um resultado mais natural ou o famoso branco Hollywood? Ah, e para fazer a mágica acontecer, preciso que você me envie uma foto sua, sorrindo e mostrando bem os dentes, tudo bem? Esse aqui é uma IA que a gente está treinando para clínica dentária. E aí o que acontece? A gente bate uma foto do rosto do sorriso e ela usa a IA para fazer o sorriso depois que o tratamento estiver pronto e te manda. E aí eu mandei uma mensagem por voz e ela me respondeu por voz também. E ela é multi-idioma. Se você mandar em inglês, ela responde em inglês, italiano, em alemão. Né? Então, assim, a ideia é trabalhar com um processo chamado teste de Turing. Né? O Turing foi o Alan Turing, né, que é um dos pais da inteligência artificial. E o teste de Turing, ele te estimula a você não saber se você está falando com um humano ou com uma IA. Né? Então, uma ferramenta boa de IA, você não sabe muito bem a diferença, né? Você confunde. A gente tem IAs que são tão eficientes que as pessoas convidam ela para jantar, perguntam se ela vai estar no escritório quando eles forem lá visitar a clínica ou o escritório, dão em cima dela, fazem tudo que é tipo para ela, e a gente tem todos os logs das conversas. Então é engraçado, às vezes, você observar assim, e todos esses testes, eles também são feitos em um laboratório. Né? A gente exaure uma IA, por exemplo, essa IA aqui, a gente fala coisas absurdas para ela, às vezes a gente xinga, a gente trata mal, a gente é desrespeitoso para ver como ela vai responder também. Então, todo esse nível de aprendizagem também é uma habilidade, é uma
É quase que uma profissão que não existia. O treinamento para uma IA. Né? Ela é muito nova, assim. Então, assim, isso já vem acontecendo e todo dia eu olho as ferramentas que a gente constrói e digo assim, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Sabe? Eu peço para criar uma campanha para uma clínica ou para uma empresa X, ela faz um estudo de cada uma das pessoas que eu seleciono, ela faz uma campanha personalizada para aquelas pessoas, com o nome da pessoa, manda para o WhatsApp dela, entendeu? Cria a imagem. Então, assim, eu me surpreendo diariamente, assim, com o potencial disso, sabe? E aí você trabalha num nível de resposta de uma IA 2.5, por exemplo, e quando entra 3.0, aquilo já está uma revolução absurda. Ela mostra vídeo, ela já gera empatia, ela já tem sentimento, ela já tosse, ela já pede desculpa, sabe? Ela já erra o texto de propósito, como se ela estivesse escrevendo como se fosse um humano. É isso que a gente está vivendo já hoje, sabe? Então, imagina, daqui a 10 anos, o que vai acontecer, né? Nossa, assustador, assustador. E aí, vamos lá. Aqueles que quiserem fazer pergunta, depois dessa pergunta aqui que eu vou fazer, vocês já podem ir levantando a mão de vocês aqui na ferramenta do aplicativo, que a gente vai abrir aqui para algumas perguntas. Lembrando, aqueles que chegaram depois, você que seguir o perfil Adailton Júnior Oficial e seguir o NeuroExpert, vê aqui no chat que o Matheus colocou aqui para facilitar a tua vida, você vai receber um documento personalizado de prompts para você montar uma landing page totalmente com inteligência artificial. Para quem não sabe o que é uma landing page, é aquela página de venda da sua empresa, um site ali otimizado para você vender o seu produto, o seu serviço, aquilo que você faça. Recado importante, né, doutor Alexandre? Se você está aqui e receber esse material, prestar atenção com a propriedade intelectual, né, doutor Alexandre? Valorizar ali o tempo que você está aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Mesmo quem está assistindo o vídeo depois, Adailton, a gente sabe que a correria do dia a dia é complicado de manter todo mundo no mesmo horário, né? Eu tenho certeza que muita gente vai assistir depois lá na comunidade. E você me pedir esse material, você me manda um direct, e aí eu até mando, eu prefiro mandar de forma mais personalizada, eu tenho um pouco mais de trabalho com isso, do que soltar isso na rede, sabe? E aí, quando você solta, primeiro as pessoas não valorizam, segunda a pessoa não lê, segunda a pessoa sai distribuindo o material. Então, assim, eu acho que quando você pede, né, e você mostra esse interesse, você vai abrir o material, você vai fazer o exercício, você vai testar se aquilo realmente é para você ou não, né? Então, independente se você está na sala agora, ao vivo, se você está assistindo o vídeo, manda o direct, diz, professor, eu estava aqui na aula da Inova, né, do professor Adailton e tal, quero material, vou fazer com o maior carinho, né, falei com o Adailton hoje, vou fazer com o maior carinho para vocês esse material. É um material muito poderoso, gente, muito poderoso, tá? Porque eu sei que landing page é algo extremamente relevante para todo mundo, né? Pessoas cobram caro para fazer isso e a gente vai fazer isso em minutos, tá? E o mais interessante, vocês vão aprender como faz e vocês vão personalizar depois essa ferramenta da melhor forma possível. Então, assim, a gente vai trabalhar com uma IA que gera um prompt e a gente vai trabalhar com Vibe Coding. O Vibe Coding é uma programação, a IA vai programando em tempo real. Vocês vão vendo ela programar sem vocês saberem uma linha de código. Tá? Então, assim, é algo realmente avançado, né? Eu vou tentar botar isso de uma forma estruturada, simplinha, para que vocês consigam fazer. E esse vai ser o presente que a gente vai mandar aqui depois, mas só para quem pedir lá, né? Eu não quero distribuir esse material para todo mundo. Eu quero realmente quem ficou até o finalzinho, quem tem interesse no tema. Se você não tem interesse no tema, também está tudo certo, sabe? Uma hora vai chegar o momento que você vai estar pronto para isso, mas é mesmo para quem está pronto, sabe? Para quem quer se testar, né? Para quem quer aproveitar essa experiência. É isso. Sensacional, muito bom. Tem uma colega aqui, a Raquel, ela perguntou ali sobre os seus livros. Eu posso direcionar ali teu WhatsApp, porque ela perguntou se só tem link do Brasil. Ela está aqui em Portugal, então acredito que uma vez que ela quer esses livros,
eu passo para ti ali direitinho, tá bom? A nossa Isso, manda. equipe Eu tenho poder uma. ajudar. Eu devo ter aqui alguns 10 ou 15 de cada um. Aí eu mando aqui, como é para a Europa, eu mando direto pelo CTT aqui, pelo correio também. Aqui top. Então eu já quero um assinado, tá bom? Eu já quero. Então, eu ia deixar mais uma pergunta, mas vou dar oportunidade aqui para o pessoal que já está querendo interagir. Quero aproveitar aqui para dar boas-vindas para algumas pessoas que entraram depois. A Esther, que é psicóloga, né? Muito bom entender do neuromarketing, da neurociência, desculpe. É o Rodrigo ali, um brasileiro, Rodrigo Pessoa, um cara incrível, muito inteligente, ativo para a parte de tecnologia, né? Tá vindo aqui para Portugal também a negócios, somar aqui com o ecossistema. A Valúcia, que está lá na Suécia, né, Valúcia? Ou não sei se está no Brasil no momento, mas reside na Suécia, esteve aqui no Porto em outubro, na imersão que a gente fez. Muito bom ter você por aqui. O Paulo, né, a Mônica, quem mais? O Samba Valdê, que é um aluno nosso lá da nossa escola, foi estagiário na nossa escola, lá na rede de escolas que a gente tem em Guiné-Bissau, né, então na Legal. África, então tá aí com a gente. O Jonas, tem um tempo que eu não vejo, meu amigo, mas um grande abraço para você, contabilista, consultor de negócios, está ali com a gente, tá bom? Quem mais aqui? Eu não deixei abraço. O Geraldo, que está ali, mas não sei como que ele chegou até aqui, mas seja muito bem-vindo. A Grace, que está em Leiria, né? Foi bem afetada a região dela ali pelas tempestades e Nossa. tudo mais, mas não perde um encontro aqui com a gente. Janine, da parte de livros também. Então é isso, gente. Sintam-se abraçados. Segue lá o Alexandre. E pela ordem aqui de pedidos, né, que levantaram a mão, eu vou abrir aqui para as perguntas. Quem não levantou a mão, já foi, né, gente? Já tem 5. Então, vou aqui pela ordem, pelo Sérgio, tá bom? Sérgio Adriano, também um consultor da Embrapa. Fica à vontade de se apresentar rapidamente e fazer a pergunta para o doutor Alexandre. Tá, Sérgio? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos. Me desculpa a interferência, eu estou no saguão do aeroporto esperando o voo para Brasília, mas não podia deixar de participar da live, com certeza está sendo muito enriquecedora. Doutor Alexandre, a minha pergunta é assim, vou falar que eu sou 55 anos de idade já, formado em contábeis e atuando nessa área de contabilidade, como supervisor de financeiro de uma empresa pública de pesquisa agropecuária, mas mirando outros horizontes aí, abertos com algumas conversas com a Dailton, né, para criar alguns projetos de futuro, para também fazer a disseminação do conhecimento, né, repartir aquilo que nós já acumulamos ao longo desses 50 anos, 54 na realidade, e em relação a essa nova fronteira do conhecimento, né, eu falo que eu sou um dos leigos, né, e estou usando essa oportunidade justamente para poder aprender um pouco mais. O que o senhor indicaria para quem está literalmente como leigo, né? Me parece que o seu livro já está no nível que para mim já está hard, né? Então, para quem quer começar a entender melhor, eu estou no livro da canja de galinha, tá? Não estou no livro da feijoada que o Adail está provocando aí, não. Então, assim, no livro da canja de galinha, qual que é a receita para a gente começar a entender melhor esse potencial que nós temos, né, de usar a IA para desenvolver atividades? Eu tenho alguns colegas já iniciando esse processo, aplicando a gestão orçamentária e financeira de empresa pública, né? Mas está muito incipiente ainda, né? O que o senhor indicaria, por favor? Sérgio, assim, os livros, eles não são nível hard, não são mesmo, eles são para todos os públicos, sabe? Todos os públicos. Inclusive, o que eu me preocupei muito em trazer as questões técnicas de uma forma mais simples, não falando tecnicamente, né, mas trazendo isso dentro de uma linguagem até mais cotidiana, exatamente para que a gente conseguisse entender os principais termos. E a gente não se prende a termos, a gente não fala estritamente sobre a tecnologia de IA, a gente fala muito na prática. Então, ele é um livro que ele deve ter alguma coisa em torno de 60 exercícios, o livro azul, por exemplo, o vermelho tem também tantos exercícios, o preto também, todos eles têm exercícios diretos. Então, assim, o que acontece? Ele diz, você vai abrir a plataforma, copia integralmente o prompt e cola ali e dá o ok, vê o que acontece. Aí ela vai te dar uma resposta. Aí, a partir disso, você vai sacando o que acontece. Poxa, se eu mudar essa linha,
Se eu mudar essa palavra, o que acontece? E aí você vai aprendendo na prática, entende? É a melhor forma que eu acho que as pessoas possam aprender. Todos os cursos que eu faço, eles têm lá metade da primeira aula de uma teoria, de um conteúdo explicativo, e o resto é prática, 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 sabe? Então, assim, esse, para mim, é um caminho muito promissor, eu acho, para você aprender realmente, sabe? Eu vejo Obrigado. muito feedback positivo, inclusive de pessoas que começaram a trabalhar no livro e dizem, professor, antes da metade do livro, eu já assinei a versão Plus lá do GPT, porque ele já não estava me dando a resposta que eu queria. Eu disse, é isso, entende? Muito bom. Eu Espero iniciei que tenha trago assinando a clareza, plataforma Sérgio. Cursive, né? Obrigado. Sim. Show de bola. Sempre bem-vindo. Mais dúvidas também, vamos deixar ali o canal aberto com o Dr. Alexandre para poder ir se aprofundando nos livros e no conteúdo também. Na ordem aqui, acredito que o segundo nessa ordem foi o Paulo Gilberto, que fala de Tocantins, né, Paulo? Tá ali em Palmas, então, na região, na verdade, de Tocantins ali. Fica à vontade para poder abrir o microfone e deixar a sua pergunta ali para o doutor Alexandre. Eu acho que a tua câmera ali mudou. Não sei se foi proposital. Doutor Paulo está com algum ajuste aí? Ah, voltou. Quer abrir o microfone? Quer abrir o microfone? A gente não te ouve. Tá sem som. O microfone. Ah, acho que ele não pode falar agora. Seria Então... isso? Ah, então ótimo. Então vamos para o outro. Ok, ele falou que está gostando muito, está muito feliz e mandou um abraço para todo mundo. Vamos lá, próximo. Coloca a pergunta no chat aqui. Exato. A IA já leu tudo aqui, Paulo está muito feliz e falou que vai comprar todos os livros. Alexandre, falou incrível, coisa única. Pode botar a mentoria também que ele vai querer. Raquel, na ordem aqui das pessoas na fila, vai a Raquel, tá bom? Fica à vontade, Raquel, deixa a sua pergunta. Obrigada, Dailton. Boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada aí por essa oportunidade. Eu compartilho aqui do Sérgio, sou bem leiga também nesse assunto de inteligência artificial, mas vejo o quanto que é importante. Eu sou brasileira, moro aqui em Portugal há 6 anos, estou começando a minha caminhada como empreendedora. Nesse momento, eu sou empreendedora, eu faço tudo, ali, marketing comercial, estou fazendo tudo sozinha não, com a ajuda de pessoas, né, mas a mão na massa é sozinha. E eu utilizo hoje muito o chat GPT, eu assinei porque realmente eu vi diferença nessa questão das respostas, então eu uso o pago, o chat GPT. A minha pergunta é um pouco parecida com a do Sérgio, mas é mais no seguinte, eu já vi ali o seu livro, eu me interessei naquele domínio, o seu negócio com IA, porque é justamente práticas, não é? Do chat GPT e do Gemini, eu acredito que vai me ajudar bastante já nisso. Mas o que é que você diria para uma pessoa que, no caso eu, que estou começando agora, como empreendedora ainda, mas tem uma visão realmente de ter empresa. Eu querendo ter uma empresa, como você falou. Hoje, da forma que está hoje, para acompanhar é muito mais difícil. Então, qual que é o primeiro ponto, assim, falar assim, Raquel, olha, hoje você, para formar sua empresa, a primeira área que você deve olhar para poder começar a implementar, que vai te alavancar mais os seus resultados, é essa. Qual que é a área que você diria que eu olhasse com mais urgência, com mais importância na estruturação dessa empresa? Olha, primeiro é foco, né? Primeiro é foco. Num mundo onde a gente tem excesso de informação, excesso de possibilidades, né? É muito fácil você dispersar. Então, você querer atender todo mundo. E o segundo é conhecer a persona, sabe? Conhecer o seu público. Quem realmente você atende, dedicar esforço para quem realmente você atende, né? Eu vejo muita empresa querendo atender todo mundo e não consegue fazer bem uma coisa. E quando você está começando, você precisa focar. Eu tenho um produtinho só, é um produto que eu vou trabalhar. Quem é que eu atendo? Quais são as necessidades? Então, a IA ela pode te ajudar absurdamente nisso. Então, você conhecer muito bem a persona que você atende, as dores, as necessidades, ponto de abordagem, melhor
um momento de venda, como você responde, qual é a melhor forma de receber, qual é a melhor forma de usar, qual é a melhor função do seu produto para as soluções que essa pessoa busca, sabe? Então, no livro azul, ele tem uma parte que fala só de persona. Então, você vai gostar muito disso também, que ele faz ele blinda, ele traz assim tudo que você precisa saber sobre a sua persona. A partir desse momento que você tem esse onboarding, esse documento já muito claro de todas as características dessa persona, você pode colocar assim, e se eu vendesse esse produto, como essa persona encararia esse produto? Ele faz todo esse estudo, ele te diz, olha, esse ponto forte, esse ponto fraco, isso vai, isso não vai, entendeu? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento muito bem de quem você atende, das necessidades dessa pessoa, você também centra toda a sua força no que realmente é relevante para essa pessoa. Inclusive, se você pedir, eu quero diferenciais competitivos que me ponham à frente do meu concorrente, ele vai ler essa concorrência específica para esse tipo de produto e ela vai dizer, os diferenciais hoje são esses, todo mundo entrega em 5 dias. Se você entregar em 3, você tem um diferencial. Olha, todo mundo vende brigadeiro, mas se você pode vender o brigadeiro, uma personalizaçãozinha, uma caixinha bonitinha, ou uma fita com o nome da pessoa, você vai ter lá um diferencial competitivo. E, às vezes, o que acontece? Você vai ter 10 diferenciais competitivos que não custam absolutamente nada. É falta de tempo de você conseguir pensar, porque como você empreende sozinha, você precisa pensar em tanta coisa junto, que se você usa a IA para te impulsionar e te dar ideias mais aceleradas, você não precisa ocupar a sua mente com tanta coisa. Você vai colocando para ela o que é mais operacional e só vai validando as respostas que ela vai te trazendo. Poxa, esse diferencial aqui da fitinha, não consigo fazer isso, não agrega muito custo e realmente fica bonito. Poxa, essa caixinha, olha, o meu cliente aceitou bem, onde é que tem caixinha mais em conta? Ele faz uma busca em fornecedores de caixinha específica, entendeu? De embalagens, e ele vai te trazer, olha, aqui tem mais em conta. Então, quer dizer, são testes que você vai validando, né? Que você vai refinando o seu produto, e esse aprendizado todo, ele vai ficando dentro da sua empresa, né? Então, você vai crescendo de uma forma sólida, entende? Uhum. Obrigada, Alexandre. Gratidão. Obrigada, Dailton. Imagina. Show de bola. Daí Excelente eu dica consegui mesmo. resolver aqui, tá me ouvindo? Opa! Estamos. Bem-vindo. É, Fica à vontade, Paulo. Fale. Mas é um prazer, tá? Prazer estar conversando aí, principalmente nessa área. Uma área que eu estou aprendendo aos poucos, e eu não gostaria de perder essa oportunidade, porque eu passei aqui uma experiência, e como você trabalha com a neurociência e está bem adiantado com relação à questão da TIAS, e você comentou das experiências que vocês estão fazendo com relação ao comportamento né? Inclusive, usando as experiências na forma de tratamento, de como é responsiva diante dos acontecimentos que você apresenta. E eu convivi aqui, cara, eu estou trabalhando aqui, eu estava com uma IA que eu estava usando uma versão, vamos dizer assim, abaixo do que teria a máxima, né? E aí, rapaz, você acredita que essa versão vinha tentando fazer com que eu não usasse a outra versão? Ela me propôs, inclusive, fazer alguns ajustes para que pudesse utilizar. E aí, quando eu utilizei o prompt, coloquei em outro, e aí o outro falou para a outra, cara, não tem, é impossível fazer o que você está querendo. Olha. Você está entendendo? Vou te dizer, eu peguei humanos, fui lá no Cloud com coisa e não deu. Mas isso acontece. Eu não sei se você já passou. Eu estou dizendo, porque para mim eu achei, porra, não sei se essa experiência, o que a gente vem convivendo, é que às vezes aquela questão que você falou, de mudar de uma versão para outra, e já se apresenta com essas características de falar um bom dia, ou de ser mais educado, né?
Então, o que eu percebi também é esse tipo de coisa, cara. E aí eu gostaria de saber se você tem alguma experiência nesse sentido, como é que foi, porque, de uma certa forma, isso acabou me assustando. Muito, muito, na verdade, essa corrida, ela é uma corrida como se fosse um hipódromo, né? Tem vários cavalinhos ali que estão cabeça a cabeça. Então, eventualmente, Uhum. uma se destaca em algum ponto, depois a outra se destaca em um outro ponto, né? Na verdade, todas essas tecnologias, elas estão numa gaveta esperando o próximo passo, né? Então, assim, Sim, uma sim, OpenAI, sim, sim. por exemplo, ela não está lançando a última versão dela, porque ela não vai queimar cartucho de pesquisa e desenvolvimento que ela já fez para lançar a última versão. Ela vai lançar a próxima versão, não a última. Não, Assim como não, todas tá as certo. outras, né? Então, assim, a gente aqui na empresa, a gente assina a OpenAI e a gente assina o Gemini, porque são as duas Uhum, que estão sempre muito mais à frente, assim, né? uhum. Essas são as que a gente usa para responder a gente, são as que a gente usa para trabalhar com os tokens de raciocínio, né? E aí você tem ali os níveis, tem um nível mais avançado, que tem um custo de token maior, né? Que você não vai Não, usar, e por ela, exemplo, um atendimento, né? Você usa para algo mais de análise, por exemplo, um consultor, né? Você abre um dashboard lá do seu sistema e esse consultor lê esse dashboard e ele troca ideia com você sobre a sua empresa, entendeu? Aí a gente usa uma IA mais é, avançada. não, mas aí nesse caso, o que que aconteceu? A questão das skills também agora, né, que acaba auxiliando nesse aspecto. Mas o que eu estou dizendo é que vamos dizer assim, o comportamento dessa IA, ela foi com relação à própria IA, não, ela não estava falando de concorrente, não, ela estava falando do Entendi. outro, acima dele, você entendeu? Entendi. Não, não era de concorrente, né? É, Mas, precisa estar ligado nessas coisas tem. também. Por isso que não é se atentar a essas situações, né? Porque tem que saber muito bem o que se quer, né? É, é isso, é por isso que eu fiz questão de perguntar para saber se você tinha passado alguma experiência nesse sentido, né? Que Eu já acaba. passei de experiência de ela indicar um concorrente, por exemplo. Isso eu não faço, mas o Gemini faz, entende? Isso eu não faço, mas a Não, Grok faz. mas aí você consegue aqui, essa aqui agora que você dialogando, eu comentei isso. Agora, a vantagem que tem também é que elas estão se expandindo. Hoje você vai usando depois pelo WhatsApp, vai usar pelo Isso, Telegram, né? sim, sim. Aí, tá. Paulo, Mas tá joia. Então, o susto, fechamos tá a bom, pergunta, obrigado. e aí eu passar a bola aqui para Obrigado. show de bola. Você botou as IA uma para brigar com a outra, uai, em algum momento isso vai dar problema. Aí, você pega do Gemini, vai pro chat GPT, depois você vai pro Grok, depois você vai pro Manus, depois você vai pro... Não, Aí não, vai dar Dailton, problema. eu acho que eu não fui bem. Eu acho que eu não fui bem. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Tá briga arrumando, foi vai interna. dar A confusão. briga foi interna. Pois é, Tá ótimo. show de bola. Vamos lá. Aqui na minha ordem tinha a Esther, não sei se ainda está aqui na sala, acho que não, e tinha a Valúcia. Sim, estou Está? parceira da Hilton. É porque sua mão abaixou. Que bom, mas você está aqui. Fica à vontade para deixar sua pergunta para o doutor Alexandre, para que a gente consiga fechar a tua e a da Valúcia aí. Ótima tarde. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela clareza e pela generosidade da sua entrega hoje, doutor Alexandre. Foi realmente provocador. Né? Eu sou formada em administração e psicologia, como você citou, né? Nas minhas graduações, eu não tive contato com a inteligência artificial. E hoje eu atuo com desenvolvimento emocional e de liderança. E vejo a IA, ela crescendo de forma exponencial. A minha inquietação é como usar essa potência tecnológica como aliada, mas sem perder aquilo que eu entendo como insubstituível, né? Como no meu trabalho, que é a escuta e a consciência. Como equilibrar escala e profundidade sem comprometer a essência do cuidado? Esse risco você mesmo faz, Esther. A partir do momento que você avalia que tipo de processo você está delegando e a forma como você está delegando,
né? Você consegue saber assim, o quanto que o processo que eu estou trabalhando, ele está sendo funcional ou não. Então, por exemplo, tem processos que você pode delegar para IA. Então, por exemplo, se você pega uma avaliação 360 graus, eu tenho absolutamente certeza, isso até está no livro azul, a avaliação de uma IA em cima de uma avaliação 360 graus, ela é incrível, a forma como ela faz, o nível de detalhamento que ela traz, de coisas que é impossível você enxergar se você está avaliando 30 avaliações, entende? Então, assim, a partir desse momento que você consegue trazer isso tudo para um escopo e depois pedir para ela fazer essa avaliação dessas 30 avaliações e trazer para você uma síntese disso tudo, ela vai te dar estratégias ali, ela vai te dar competências latentes, ela vai te dar relações emocionais, ela vai te dar processos disfuncionais, comportamentos funcionais e disfuncionais, estímulos que você tem dentro da empresa que estão te atrapalhando, estão te auxiliando, que você nunca conseguiria enxergar, né, dentro do seu tempo normal de trabalho, dentro da... Porque o cérebro entra em fadiga, ele não consegue acompanhar isso. Então, assim, são ferramentas que antes você não tinha à disposição, você tinha que trabalhar com o que você realmente tinha na mão, né? Que é aquela síntese, aquela coisa mais branda, aquela coisa mais superficial de uma análise de alguém, né? Mas mantendo-se sempre convivendo, muitas vezes, com aqueles mesmos erros que você não conseguia chegar, né, numa determinada profundidade, né? Então, não é raro, por exemplo, você ter um gestor lá que não consegue conviver com ninguém, ou que demite sempre uma mesma pessoa, até que você chega à conclusão que o problema é ele, né? Então, assim, você parar para analisar isso é algo bom, né? É algo realmente humano, é algo realmente essencial, mas a gente sabe que o excesso de funções não permite que isso aconteça, né? Então, assim, a IA, ela ajuda muito a fazer essa síntese, sabe? A levantar essas informações, assim, a fazer os acompanhamentos. Então, por exemplo, dentro de um comprometimento que um colaborador teve em relação aos acordos que ele fez com você, será que isso está sendo acompanhado pela própria performance que ele está tendo, né? E aí você pode criar indicadores. Então, cada pessoa, por exemplo, que liga o seu computador, ela tem que responder como é que ela está emocionalmente no seu dia. Aí você vai ter aí uma série de informações, né, de como você trata a relação emocional de forma verídica dentro do seu negócio. Então, assim, são ferramentas extra que você vai coletando, porque agora você tem um suporte que vai te dar um resultado, uma informação que você nunca obteve, né? Então, assim, a gente foge um pouco daqueles indicadores, absenteísmo, rotatividade, como se fossem os únicos indicadores de recursos humanos, né? Você explode de possibilidades, entende? Você monta, por exemplo, arquétipos de cada tipo de colaborador, entende qual é o arquétipo de cada um, direciona ele para as funções que vão deixar ele mais feliz, por exemplo, né? Então, assim, são possibilidades que Eneagrama, por exemplo, né? Você pode utilizar um Eneagrama de forma muito rápida. A partir do momento que você junta, coleta uma série de informações, ele já segmenta por Eneagrama, cada um já te dá o perfil de cada um. Aí você diz, não, esse cara aqui não serve para venda, ele serve para atendimento. Esse aqui não pode ir lá para logística, ele tem que ir para venda, que ele é um cara muito bom para venda. Entende? Então, assim, são coisas que te ajudariam realmente, né, na questão do desenvolvimento de RH. Muito top. Foi respondido aí, Esther? Deu Sim, ferramenta? e agora eu vou ter apoio para utilizar dessas ferramentas. Tem lá, Total. no livro azul tem várias coisas legais, no livro vermelho tem uma parte só dedicada à gestão de pessoas, então dá uma olhadinha, você vai gostar, tem coisas bem legais lá. Sensacional. E para fechar nosso momento de que a Valúcia Furtado, fica à vontade, Valúcia, para deixar sua pergunta, tá? Tá bom. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, doutor Alexandre. Aqui é a noite já, né? Aqui já é 9 da noite. Daílson, Kiliane, obrigada pela oportunidade.
Acho que boa parte das minhas perguntas já foram meio que sendo respondidas, né? A primeira delas, ela respeita essa quantidade de IA, né, que a gente tem espalhada, e eu sou consultora empresarial com foco na área comercial, e eu entendi que você usa o ChatGPT e o Gemini, então seriam as bases para isso, acho que isso responderia a minha pergunta. E a minha outra pergunta é de uma questão um pouco mais filosófica, assim, de existencial mesmo, nesse sentido de onde a gente vai parar. A minha leitura hoje da inteligência artificial é que ela é um cérebro muito potente que está fora, né, de mim, e aí eu posso, como você explicou, prestigiar todas essas leituras que eu sozinha não conseguiria fazer. Isso para mim é muito claro, né, que ele dá um aumento de produtividade gigantesco. Por outro lado, cada vez mais eu vejo que a inteligência artificial, e acho que talvez eu estou na bolha, e talvez você possa me corrigir em relação a isso, é que tende a virar commodity, né? A maioria das pessoas vai ter esse cérebro fora, né? Então, que a princípio era uma vantagem competitiva, acaba sendo commodity. E aí a gente retorna para o início, que o diferencial é o ser humano. Mas, por outro lado, eu me vejo às vezes, né? Eu sou uma de 50 anos também, meio que quando eu, pelo menos, para entrar no mercado, tinha que fazer curso de datilografia. Quem não sabia fazer, não estava. Então, eu tenho que aprender isso para poder estar à frente. Então, essa minha dúvida existencial, eu preciso estar dentro desse contexto, mas eu ainda preciso, o humano ainda é relevante dentro desse cenário. E aí é só para, enfim, você acho que sempre vai falar ser, um pouco sobre o que você pensa. eu acho que sempre vai ser, sabe? Sempre vai ser assim, porque a diferença, sabe? Eu vejo assim, eu vejo uma diferença de um ser humano de 200 anos atrás e o de hoje, né? O ser humano de 200 anos atrás, ele não tinha muita escolha, né? Você nascia vassalo e você morria vassalo, você não poderia ser rei nunca, sabe? Você não tinha escolha. Você tinha o seu rei já, e esse reinado passava de pai para filho, e você podia, no máximo, fazer parte da corte, né? Essa era a sua ambição. Hoje, nós temos a opção de sermos mais ou sermos menos. Então, isso está na nossa mão. Está na nossa mão se você quer ter sucesso, está na nossa mão se você não quer ter sucesso, está na nossa mão se você quer estudar, se você não quer estudar, se você quer ter informação, se você não quer, se você quer entender de IA, se você não quer. Então, assim, num mundo onde você escolhe, né, as pessoas que constroem essa maturidade mais cedo, obviamente, elas vão levar vantagem em cima das pessoas que descobrem, né, que o poder do conhecimento é o grande diferencial. Então, assim, se não fosse assim, né, não existia mais escolas, não existia mais universidade, porque existe uma IA que te responde tudo, né? Sendo que um dos grandes pilares de aprendizado que eu ensino nas mentorias e nos cursos é como você perguntar para a IA. Não é nem a resposta, a gente não está trabalhando a resposta, mas como você pergunta. Então, a gente percebe o quê? Que a pergunta correta vai te trazer a resposta mais interessante, sabe? Então, assim, quanto mais crítico você for em relação à resposta que você busca dessa IA, menos iludida, menos manipulada, menos convencida você vai ser de algo que realmente não é funcional. Então, assim, a minha primeira aula ela é sempre de configuração da plataforma. Só na configuração da plataforma você já tem respostas completamente diferentes das respostas que você vem tendo. Então, assim, a IA hoje ela é uma máquina de convencimento, você não consegue ter certeza, tanto que você não pode usar. Tanto que, por exemplo, um advogado não pode gerar uma peça de IA, imprimir e mandar para o juiz. Está errado, né? Eu vou dizer pouquíssimas respostas que uma IA gera, eu pego, copio e colo e ela é funcional. Eu sempre tenho que olhar, dar uma lapidada, conferir uma fonte, conferir uma referência, conferir se aquilo faz sentido, se não faz. Então, assim, por quê? Porque eu ainda sei mais do que ela sobre o que eu sei fazer, entende? Então, assim, então esse mundo que a gente vive, ele é um mundo que ele vai te dizer assim, você é o profissional
da IA ou você é um profissional que utiliza a IA? A partir do momento que você só usa a IA e eu te chamo na minha empresa para você executar um trabalho, você vai ficar perdido se cair a internet. Então, você sabe que não sabe. Né? Então, a partir do momento que você escreve um livro e você te coloca numa turma para você falar sobre um tema, né? E você mostra essa solidez, a inteligência está do seu lado, não está do lado da IA. A IA ainda é o suporte. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas não conseguem distinguir isso, né? E elas se tornam muito dependentes de algo que facilita. Então, e esquecem que o conhecimento ainda é importante, e talvez mais importante de toda a história da humanidade é o conhecimento que você vai ter hoje. Porque você tem algo que é tão inteligente quanto você, né? E que pode estar te usando em vez de você estar usando ela. Complexo. Obrigada. Sensacional, sensacional. E com isso, já surgiu aqui uma ideia inovadora, aqui, a lá professor Pardal, Valúcia. Que tal se a gente criar aqui, em homenagem à Valúcia, fiz aqui uma invenção, ó, uma máquina de datilografar com IA, com o nome de Valúcia. Olha aqui, ó, que Nossa, top. ela está personalizada isso. Super futurístico. Cara, é isso, é isso. É pronto, isso é o futuro, cara, acabou. Entendeu? Só uma descontração aqui para a galera, feito com IA, né? E foi feito com IA. Mas eu acho que, assim, sei lá, daqui quantos anos alguém vai falar, nossa, lembra quando a gente ainda aprendia IA? Lembra? Pois é, exato. Lembra quando ainda usava o Gemini, que a gente achava uau, era incrível, meu Deus, a gente criava imagem e a gente se achava o máximo. Que legal. Gente, que honra. Eu quero parabenizar todos vocês que ficaram até esse momento, tá bom? Numa plena quinta-feira, 16 horas do Brasil, quem está em Mato Grosso é 15 horas, né? Então, assim, no meio do expediente, a Valúcia, que está lá na Suécia, 9 horas da noite. Então, independente do fuso, quem está aqui em Portugal também, se você numa quinta-feira, você está aqui 1 hora e 16 minutos, querendo aprender, cuidado, né? Você corre um sério risco de crescer, sim, na vida, e avançar, se desenvolver. Quando você prosperar, as pessoas vão dizer que foi sorte, já vou avisando, e parabéns pela obstinação, a turma ficou completa aqui, o pessoal, então, parabéns para você. Alexandre, para você eu quero dizer, meu querido, somente muito obrigado, tá bom? Em nome da Inova, aqui em nome do nosso ecossistema, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela hombridade, né? A forma que você ensina, explica, assim, de uma simplicidade, de um contexto, de uma nobreza, né? Acho que isso foi uma das coisas que, assim, eu me conectei muito com o Alexandre desde o primeiro encontro, que é um cara que constrói coisa grande, sabe muito, tem um intelecto, assim, fora da curva, mas sempre essa simplicidade, sempre essa vontade de ajudar, cara, de servir. Então, conta com a gente, tá bom? Comigo e aqui com qualquer pessoa desse ecossistema para poder te servir. Meu querido, fica à vontade para você deixar suas considerações finais aí, tá bom? Suas palavras finais para a gente poder fechar o encontro. E depois das suas palavras, a gente vai fechar com o nosso ritual aqui de encerramento, que eu vou te explicar como é que funciona, um ritual bem legal que a gente fecha todos os nossos encontros, tá bom? Mas muito obrigado aí pelo teu tempo, por ter vindo aqui partilhar teu conhecimento. Fica à vontade. Imagina. Agradeço a vocês aí, a paciência também, de estar com a gente aí até essa hora. Continuo batendo na tecla, né? Só o conhecimento constrói, só o conhecimento liberta. Então, assim, né, use o conhecimento para libertar a mente. A gente está num momento muito crítico social. Né? A inteligência artificial, nas mãos erradas, nas cabecinhas erradas, ela destrói, ela não é nada saudável, ela cria uma dependência absurda. Mais do que sempre, a análise crítica e o conhecimento são imprescindíveis numa era, né, onde a gente disputa agora conhecimento com a própria máquina. Então, assim, essa é o recado que eu sempre deixo, né? Acompanhem a gente lá nas redes sociais, estou sempre colocando os cursos lá onde a gente está, quem tiver interesse em trabalhar com isso. E deixo vocês ali com a própria frase ali que está atrás da Valúcia, né? Ali, ó, take the risk or lose the chance. Né? Então, assim, se aventurem, gente. Precisa se aventurar. A gente está num mundo onde estabilidade não existe.
Então, assim, você precisa estar sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Então, contem comigo, né? Contem com a Dailton aí, para a gente poder ajudar vocês no que for preciso. E fiquem em paz, fiquem bem, e a gente vai se vendo em alguma outra sala aí daqui a pouco. Sensacional. Alexandre, a gente sempre encerra os nossos encontros, assim, com uma frase, um slogan nosso, que é um dizer, independente de onde a gente está, se a gente está dando uma palestra na África, se a gente está numa mentoria, se a gente está numa masterclass, a gente acredita que o recurso mais valioso com tecnologia, com dinheiro, com qualquer coisa que seja, sempre vai ser o tempo, né? Então, para esse empreendedor que passou uma hora aqui ouvindo, aprendendo, anotando, a gente enfatiza que pegue alguma coisa daqui hoje e converta isso em tarefa, né? Em pelo menos 2 tarefas para você hoje aplicar no seu negócio, seja pesquisar, seja comprar um livro, seja assistir um vídeo, seja implementar um prompt, seja fazer mais perguntas. Então, converta isso em tarefa, por quê? Porque só assim, esse tempo que você investiu aqui, ele não vai ter sido em vão. Então, ele vai se transformar em algo diferente na tua vida. Então, a gente tem um slogan de dizer bem assim, que a vida nunca mais será a mesma. E a única forma da vida nunca mais será a mesma é que você faça alguma coisa quando sair daqui. Porque essa hora, esse dia, eu sempre relembro isso. Esse dia, 26 de fevereiro de 2026, ele nunca mais vai voltar. Você vai ter 26 de fevereiro agora só em 2027. Então, essa idade que você tem hoje, você nunca mais vai ter essa idade de novo, sabe? Então, pegue esse momento aqui, como diz o Dr. Augusto Cury, contemple ele, homenageie ele, celebre ele, levando ele para a tua existência, levando esse aprendizado em prol daquilo que você quer construir, os seus sonhos, seus projetos, seu aprendizado, seu intelecto. Então, doutor Alexandre, a gente tem um ritual. O preleitor da noite, ele sempre fecha esse encontro, né, falando assim com toda a energia, a vida, eu vou escrever aqui para você se recordar e o pessoal também. Você vai falar com toda a energia, pessoal, a vida, e aí a galera vai abrir o microfone e vai repetir assim com toda a força mesmo, nunca mais será a mesma. Então, a gente sempre fecha o nosso encontro com esse ritual de encerramento para a gente, com toda a energia, a gente declarar que, de fato, a vida nunca mais será a mesma. Quer fazer um teste aí? Ou tá pronto para fazer na Vera? Bora. Tá contigo. Abre Eu começo? Você fala a vida, e o pessoal vai repetir, nunca mais será a mesma. Vamos lá. 1, 2, 3 e... A vida! A vida nunca será a mesma. Parabéns, pessoal. É uma honra estar com vocês. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau. querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Gratidão.